Amém. Quem crê que Jesus está na casa nessa manhã, queridos? Amém. Melissa, eu fui muito abençoado quando você veio aqui. Mudei até que eu vou pregar nessa manhã, porque eu creio que realmente o Senhor quer falar com corações. Quem crê que Ele quer falar com corações nessa manhã, queridos? E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Ney e Márcia, porque vocês não são apenas amigos. Vocês são um casal que nós respeitamos demais e reconhecemos. Quero repetir, o manto de Deus que está sobre vocês. É lindo ver o que Deus está fazendo. E eu queria repartir algo. Nós, há um mês e meio atrás, nós temos um projeto, igual a gente sempre fez Casa de Paz, mas agora nós estamos fazendo um projeto chamado Pontes também, é um projeto de evangelismo. Esse projeto Pontes, a gente tem 4 encontros, né, na Casa de Paz, acho que eram 5 ou 6, nesse a gente tem 4 encontros com pessoas, ele é na mesma ideia das Casas de Paz, mas a gente procura falar das necessidades que as pessoas têm. E a gente usa como base a pirâmide de Maslow, que é um psicólogo que colocou as necessidades. A primeira necessidade básica que todo ser humano tem é a necessidade física. E nós nem tratamos disso, porque uma pessoa com fome, ela não quer saber de outra coisa, ela quer matar a fome, ela nem pensa em outras necessidades. Mas depois a gente trata das outras, que fala de segurança, amor e pertencimento, estima e autorrealização. Então a gente tem 4 encontros, a gente tem um culto, como a gente fazia nas Casas de Paz, e isso tem sido um momento muito precioso. E aí, enquanto a Melissa veio aqui profetizar, eu estava lembrando desses encontros. E eu lembrei de uma mulher na Bíblia. Uma mulher que, se você falasse de segurança, ela ia falar, olha, nenhuma. Perdi meus filhos, perdi meu marido e vou perder meus filhos. Amor e pertencimento, ela estava se sentindo só, isolada. Ela estava angustiada por dentro e foi orado por isso nessa manhã. Estima nenhuma, 0. Se fosse pensar em necessidades, autorrealização, pior ainda. Ela não tinha perspectiva nenhuma de vida. E eu quero falar sobre esse texto rapidamente, eu sei que o tempo já está indo, né? E eu fui visitar a Costela lá atrás e está maravilhosa, gente. E tem aquele texto, né? Muito tenho para vos dizer, mas sinto que não podeis suportar, não é verdade? E a fome está batendo, né? Está escrito na Bíblia, né? Tem um outro texto que diz, todos foram para casa. Hoje ninguém vai para casa, hoje todo mundo vai para a Costela, não é verdade? Mas essa história é um exemplo para nós. E por que ela é um exemplo? Porque, e o pastor Ney falou sobre isso, somos pastores, mas passamos por momentos difíceis. E não há quem não passe por momentos difíceis na vida. Não há quem não passe por situações onde você fala assim, e agora? Mas infelizmente nós encontramos pessoas que não sabem como reagir nessas situações. E eu creio, queridos, de todo o meu coração, que toda crise, ela vem para nos tirar de uma zona de conforto. Toda crise ela vem para quebrar acomodações que muitas vezes se instalam em nós. E muitas vezes elas nos pegam desprevenidos. E se o pastor Ney falou que sempre, cada MFI, o melhor é o último, você já percebeu que toda crise é a pior que você passou na sua vida? É assim ou não é? Você fala assim, por essa eu nunca passei, dali você manda, você passa outra, você fala, essa foi a pior de todas. Sempre a última crise é a pior, é assim ou não é, queridos? Parece que aquilo que está acontecendo, você fala, essa aqui agora é para arrebentar. Mas normalmente a crise, ela gera em nós questionamentos. Momentos que você fala assim, e agora? O que eu vou fazer nessa situação? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir? E muitas vezes parece que o nosso mundo desaba. O futuro da família parece que fica completamente comprometido. E você descobre naquele momento que a falta de reação, a falta de atitude, a passividade, elas não resolvem o problema, elas só pioram. É por isso que quando nós enfrentamos crises, queridos, não adianta você ficar lamentando a situação, ficar só chorando o leite derramado. Porque o que eu quero dizer para você, diga assim comigo, crise, fala crise, é ciumenta. É ciumenta ou não é, queridos?
A crise quer que você viva em função dela. Você não pode viver mais em função de nenhuma outra coisa. Ela diz só, você vai viver só para mim. Porque quando a pessoa está numa crise muito forte, parece que tudo na vida dela gira em torno daquela crise. Ela não quer que você tenha atitudes, ela não quer que você reaja. E o texto bíblico que nós vamos ler, ele narra um momento assim, você conhece. Era a viúva de um homem de Deus. Homem de Deus. O seu falecido marido era da escola de profetas, que começou lá com o profeta Samuel e veio se estendendo. Ela foi potencializada com Elias e depois com Eliseu. Mas nasceu lá em Ramá com Samuel. E esse homem era discípulo de profeta, temia a Deus, um homem fiel. Hoje seria um líder de célula, um supervisor, um pastor. Mas, num determinado momento, ele enfrentou uma crise. Ele passou por uma crise financeira. Ele descuidou das suas finanças. E mesmo sendo um homem de Deus, ele quebrou. Ele arrebentou. E o que é pior, ele morreu e deixou um problemão para a viúva. E naquele momento que ele morreu, o futuro dela e o futuro dos filhos ficou completamente comprometido. Com toda certeza era o pior momento daquela família. Naturalmente ela não tinha nenhuma perspectiva de mudança, não tinha nenhuma perspectiva de trabalho, porque naquela época as viúvas, elas não tinham como se sustentar, não era comum que elas tivessem iniciativa, tudo isso você sabe. Mas ela tomou atitudes que abençoaram a sua casa. E eu creio que nós estamos nesse momento de comemoração, de festa, e Deus está aqui para abençoar cada família que está nesse lugar, nessa manhã, queridos. Olha, eu nem sei quantas vezes eu ministrei sobre esse texto, mas para mim é um texto lindo, que começa com uma crise, com um funeral, e termina com uma aposentadoria tranquila. Começa com uma tragédia, e termina com bênção, termina com uma vida abençoada. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um momento, queridos, de muitas crises. Há muita incerteza no ar em relação a tudo, crise moral, crise política, crise jurídica. Eu estava conversando com um juiz esta semana, ele falou, pastor, nós não sabemos mais, não existe mais, a gente não sabe mais o que vai sair da cabeça do pessoal. Não existe mais parâmetro de decisão. O que não falta é crise em todas as áreas, queridos. Mas eu particularmente acredito que a maior crise que as pessoas estejam vivendo é uma crise de esperança. É uma esperança em relação ao que vem pela frente. É uma esperança em relação àquilo que vem para o futuro. Eu não sei aqui em Irati, mas a gente percebe lá na nossa cidade que as pessoas estão sem rumo. As pessoas estão perdidas, incertas, enquanto ao futuro elas não sabem. E isso tem gerado enfermidades emocionais gravíssimas, queridos. Nunca as pessoas viveram tantas síndromes, tantas situações emocionais, nunca as pessoas viveram tão à base de remédios, de ansiolíticos, porque não conseguem dormir. E eu quero começar com um texto, eu quero que você levante as suas mãos, levante suas mãos, por favor. Zacarias capítulo 9, versículo 12, diz assim, voltem, eu vou declarar agora, voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje eu, o Senhor, vos anuncio que restituirei em dobro tudo aquilo que foi roubado da sua vida. E eu quero declarar, esta manhã de festa é uma manhã de restituição em dobro para a tua vida e para a tua casa, de qualquer coisa que tenha sido tirada, o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? A bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas ele fala assim, voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. E é por isso que, nesse momento que o nosso país está vivendo um momento assim, a sociedade, eu quero pregar para você hoje. E eu quero lembrar da história dessa viúva lá de 2 Reis capítulo 4. Para você que muitas vezes não tem resposta para os porquês, por que isso? E nem para os para quê tudo isso. Para que tanta coisa? Eu não estou entendendo. E eu quero falar sobre isso que nos leva a levantar, a lutar, a crer. Algo que aquela viúva tinha no seu coração. É algo que te segura, que te prende, que te faz prosseguir, que te faz permanecer.
mesmo quando tudo diz não. É algo que brota lá dentro. E você diz, não, eu sei que tem um Deus que pode tocar na minha situação. Eu estou vivendo uma situação difícil. Nessa manhã a Melissa leu sobre o Salmo 23. Mas se você ler o Salmo 22, ele vai dizer assim, olha, eu não sou nada, eu não passo de um verme, eu estou passando uma maior crise, eu estou mal. No Salmo 24 ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele está no inferno no 22, está no céu no 24, mas no 23 ele diz, sabe por que eu estou assim? Porque eu tenho um Senhor que é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Há uma certeza no meu coração quem está sobre a minha vida. E essa história, queridos, começa com algo extraordinário, que começa com uma pergunta. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e o senhor sabe que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe, versículo 2, o que eu hei de fazer para você? E essa tradução é a mesma que eu queria. Diz assim, diz, o que é que você tem em casa? E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Tudo começou com uma pergunta, o que é que você tem em casa? Em primeiro lugar, ela tinha uma crise sem precedentes. O que ela tinha em casa? Era uma crise. Se você olhar para ela, era uma crise causada pela sombra da morte, que atingiu o seu lar. E foi lido hoje, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Seu marido tinha morrido, deixou uma dívida impagável, ela não tinha como pagar, ela não tinha como se manter, não tinha perspectiva porque era viúva. E agora, porque a lei permitia, a lei dizia, se não tem como pagar, pode levar os filhos. E lá para eles acontecia a cada 49 anos o ano do jubileu. Quando chegava o ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas. Mas os filhos podiam ser levados escravos até o ano do jubileu. Imaginou se o ano do jubileu tivesse acontecido um ano antes. Mais 48 anos os filhos iam servir. Então ela tinha uma incerteza, ela tinha uma dúvida. Mas de repente ela ouve o que é que você tem em casa. E essa é a pergunta que eu quero fazer. Talvez a tua resposta não seja uma crise financeira, mas talvez seja, eu tenho um sofrimento. Sabe o que eu tenho em casa, pastor? Eu tenho uma angústia que não passa. Sabe o que eu tenho em casa? Eu tenho uma dor no meu coração, que me rouba o sono. Sabe o que eu tenho em casa? Eu tenho filhos que estão sendo levados pelas drogas. Sabe o que eu tenho em casa, pastor? Eu tenho um problema conjugal, que eu estou rindo para os outros fora, mas eu estou chorando dentro de casa. Aquela mulher tinha um problema financeiro, mas a minha pergunta para você é, o que é que você tem em casa? O que é que está acontecendo em casa? O que é que está acontecendo com o teu casamento, com os teus filhos? Ah, pastor, eu tenho filhos que estão se perdendo. Eu não sei o que vai ser da minha família. E essa era a primeira pergunta que ele fez. Ela tinha uma crise sem precedentes. E crises têm nomes. Todos nós passamos por crises. Todos nós enfrentamos situações difíceis. Todos nós, em menor ou menor grau, em maior ou menor grau, vamos enfrentar situações assim. Mas a segunda coisa que eu encontro nesse texto é que, apesar da crise, ela também tinha esperança. Você pode levantar suas mãos bem alto ao Senhor? Apesar da crise, havia algo que movia dentro dela. E em vez de se endividar, falar, eu vou pegar dinheiro com a agiota, ela falou, não,
eu vou procurar o profeta, eu vou procurar a casa de Deus, eu vou procurar o lugar onde tenho resposta. E você veio aqui nessa manhã, e eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas eu quero dizer, apesar da crise, se você está aqui, é porque tem esperança no seu coração, que Jesus vai tocar na sua história, Jesus vai tocar na sua casa, Jesus vai ganhar os seus filhos, Jesus vai mudar essa situação. Eu estou aqui porque há uma esperança que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Há uma certeza que o Senhor vai fazer, queridos. Então, diga comigo, fala assim: apesar da crise, eu tenho esperança. Então, apesar da angústia, apesar da tristeza, apesar da luta com os filhos, glória a Deus. Apesar de tudo, imagina isso, queridos. Talvez ela não tivesse a noção do problema que ela tinha quando tudo aconteceu. Ela não tinha noção do problema financeiro, porque provavelmente o marido cuidava de tudo. Tudo ficava nas costas do marido. Mas agora os filhos estavam sendo feitos escravos. E quando ela vai pedir socorro ao profeta, é porque no fundo do seu coração havia algo que movia. É aquilo que te leva a buscar, aquilo que te leva a crer, aquilo que te leva a jejuar, aquilo que te leva a estar aqui hoje, aquilo que te leva a dar mais um passo, a tentar mais uma vez, a levantar as mãos no meio das provas e dizer: Senhor, o meu momento está difícil, a minha situação não está fácil, a dor está muito grande, a situação eu não estou aguentando, tudo está conspirando para eu parar, mas eu quero declarar que há uma atitude, há algo que está brotando dentro de mim, que é uma esperança de que se o Senhor está aqui, eu vou voltar para minha casa diferente hoje, porque eu creio no poder da tua presença sobre a minha vida. É aquela hora que você mesmo prostrado, você começa a se reerguer, você começa a levantar suas mãos, e no meio da dificuldade você volta a caminhar, e aquela coisa vai movendo lá dentro, e mesmo com a lágrima caindo, mesmo você chorando, as forças diminuindo, você começa a dizer: Senhor, eu vou caminhar, porque o choro pode durar uma noite, mas eu tenho certeza, a alegria virá ao amanhecer. Eu quero declarar, levanta as tuas mãos ao Senhor, levanta os teus olhos a Ele. É no meio da dificuldade que você diz o que você disse nessa manhã: Tu tens meu coração no dia bom e no dia, porque é fácil ter o coração no dia bom, queridos, mas no dia mau, é aquela esperança que brota aqui dentro, que você fala: Senhor, tem meu coração. Pô, levanta as tuas mãos. Tu tens meu coração no dia bom, no dia. Você pode declarar: Tu tens as minhas mãos no dia bom. Declare mais uma vez: Tu tens. Você pode dar a mão para uma pessoa, levanta a mão dela. No coração daquela mulher tinha luto, tinha tristeza, tinha preocupação pelos filhos que seriam levados, tinha preocupação com a situação financeira, havia angústia, havia perda de sono, havia tristeza, mas também havia esperança. Eu vou procurar o profeta, porque eu vou receber uma palavra, e eu estou aqui nessa manhã, porque há esperança no meu coração, que mesmo no dia mau, o Senhor vai estar comigo, Ele não me abandona em nenhuma situação. O que você tem em casa, eu tenho uma crise, mas eu também tenho esperança, que Jesus vai tocar nessa situação, e vai mudar a minha história pelo seu poder. Quem crê que Jesus está aqui para abençoar a tua casa, queridos? Ele está aqui para te dizer: eu sou o teu Deus. Eu preciso ser rápido. Pega a mão do teu irmão, olha nos olhos dele e fala assim: você vai tirar a força da fraqueza, meu irmão. Fala: prisioneiro da esperança, está sustentado pelas promessas. Levanta sua mão, vou ser mais rápido. Sabe quem é prisioneiro da esperança aí? Dá um glória a Deus bem alto aí, queridos.
E aí o inimigo chega e fala assim: agora já era, acabou, você está lascado, dessa você não escapa. Lá vem o prisioneiro da esperança, levantando a sua mão e dizendo: eu creio nas promessas de Deus para a minha vida, e Deus vai tocar nessa situação. Ele diz: olha o teu marido, olha o teu filho, olha o teu casamento, está perdido. O prisioneiro da esperança levanta a mão e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O diabo vem e fala assim: olha o tamanho do problema, olha o tamanho da dificuldade, olha o tamanho da situação que você está enfrentando. O prisioneiro da esperança levanta a mão e diz: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é prisioneiro da esperança aí, dá um glória a Deus bem alto, queridos. Tem crise, mas também tem o quê? Esperança. O que você tem em casa? É por isso que você tem que levantar o seu coração na presença do Senhor, te falar: olha, essa situação não vai me derrubar, porque eu estou aqui, então me ajuda aí. Vamos dar um grito bem alto, levanta as duas mãos, bem alto, fala assim, eu não sou escravo do medo, não sou escravo de sentimento, não sou prisioneiro de situações, eu sou prisioneiro da esperança, e eu creio que o Senhor vai restituir em dobro aquilo que o diabo tentou roubar. Você vai sair daqui com a certeza que o Senhor vai agir na tua casa em nome de Jesus. Você não é prisioneiro de situações emocionais. Oh. Quem crê que o Senhor está aqui nessa manhã, queridos? Deixa eu correr aqui, vou pular um monte de coisa. Declara assim: quem que tocou o teclado aqui? Sobe aqui para mim, só para eu saber que eu tenho que... Mas vou dar o recado. Você dá as mãos para quem está ao teu lado, diga assim: na tua busca, fala, na tua busca, o sobrenatural vai acontecer. Fala para uma outra pessoa, diz: na tua busca, o sobrenatural vai acontecer. Então, presta atenção, primeira lição que eu quero te trazer. O que você tem em casa? Eu tenho uma crise. Segunda lição: apesar da crise, eu tenho esperança. Terceira lição: na tua busca, o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Na tua esperança, o sobrenatural de Deus vai agir para você. E no versículo 2, Eliseu perguntou para ela: como é que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? E a primeira resposta dela foi: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Muitas vezes, queridos, esse é o nosso primeiro sentimento. Mas quando ela foi procurar o profeta, e ao entrar nesta casa, nessa manhã, que é um lugar profético, é uma terra profética, ela estava saindo do comum para o incomum, do natural para o sobrenatural, da possibilidade para a impossibilidade. Mas eu queria que você dissesse assim comigo: a resposta sobrenatural depende da minha entrega. E ela respondeu: eu não tenho nada. E muita gente para aí. Mas aí ela diz assim: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Talvez você esteja assim nessa manhã. O que eu tenho em casa é muito pouco. Pouca força, pouca energia, pouco vigor, pouca perspectiva. Mas quantas vezes a gente não percebe, queridos, que a resposta está naquilo que a gente julga ser tão pequeno. Eu não tenho dúvida que vocês vão construir tudo. Porque pode não ter dinheiro, mas tem um povo comprometido. E como você disse, pastor, se tudo o que aconteceu até aqui é fruto da bênção de Deus, o Deus que trouxe até aqui vai levar a fazer tudo aquilo que vocês têm sonhado. Porque o problema não está no recurso, queridos, o problema está na entrega. Ela falou: só tem um pouquinho de azeite.
Mas você sabe que o que não pode faltar nas nossas vidas é justamente isso: óleo, presença de Deus. Porque para Deus, uma migalha é muito. 5 pães, 2 peixinhos, pode alimentar uma multidão. A única coisa que Ele espera de você é que você entregue nas suas mãos tudo aquilo que você tem. Por isso, quando você diz assim: tu tens as minhas mãos e o meu coração no dia bom e no dia mau, você está falando o que para Ele? Estou te entregando tudo. Mesmo que eu olhe para mim e ache que o que eu não tenho, que o que eu tenho é muito pouco, eu vou entregar nas tuas mãos, porque o mais Ele fará. Tem uma outra canção que a gente canta que diz: a gente precisa entender o que Deus está falando. Porque quando Ele fica em silêncio, quando Deus está fazendo, é porque está trabalhando. De repente ela se tocou, ela falou: minha vida está difícil, estou vivendo um momento terrível. Talvez você esteja dizendo: olha, essa enfermidade, essa situação está me consumindo. Mas ainda tem algo que não foi tirado da minha casa. Eu tenho óleo, tem azeite na botija, ainda tem unção que quebra qualquer jugo. E naquele momento Eliseu disse a ela: vai pedir vasilhas emprestadas, versículo 3, a todos os vizinhos. Aí ele disse: mas peça muitas. Quantos são muitas? É muito. 1.000, 2.000, 10, 20. Ele não falou a quantidade. Ele só falou, versículo 3, 2 Reis 4, 3, ele disse assim: só peça muitas. Porque quando ela disse que tinha um pouquinho de azeite, o profeta falou: vai até a tua vizinhança, traga as vasilhas, traga para casa, para dentro de casa. E com esse pouco de azeite, o sobrenatural vai acontecer. Deixa eu fazer algumas observações aqui, agora é viajação minha, não está escrito na Bíblia. Eu acho que não foi toda a casa, não foi todo o vizinho que deu vasilha. Eu imagino ela indo na primeira casa e bater os filhos, vai lá para os filhos, vamos lá, vai pedir vasilha ali na casa do vizinho. E bateu na primeira casa. E normalmente, uma pessoa que já está passando crise, ela encontra pessoas que machucam quem já está machucado. É verdade ou não é? Imagina eles batendo numa primeira casa. E o vizinho fala assim: eu vou emprestar minhas vasilhas? Larga a mão, isso não é fé, isso é má fé. Teu pai já pediu dinheiro emprestado para mim, não me pagou, e agora você vem pedir vasilha para mim? Pode ir embora. Não vou emprestar, seu folgado. Vai procurar outra casa. E tem gente que machuca quem já está machucado, queridos. Eu imagino uma segunda casa, eles batendo. A hora que o cara abre, o quê? Vasilha? Cada um com seus problemas. Não tem essa frase? Se vira. Só mudou o pedinte. Eu já tenho problema demais para emprestar para vocês. Uma terceira casa que bateram. Talvez o cara perguntou: e aí? Como é que vocês vão me pagar? Vai vender o azeite? Quanto vocês vão me dar dessa venda aí? O cara já está lascado. E tem gente que está lascando ainda mais. Numa quarta casa. Por que vocês querem tanta vasilha? Para que tanto? Só porque o profeta falou? Mas agora, nesse dia de comemoração desta casa, eu quero que você dê a mão na sua fileira aí. Levanta a mão de quem está ao teu lado. Mas eu acho que eles chegaram numa casa, e quando eles bateram, é isso que você está encontrando nesta casa em nome de Jesus. Pessoas que dizem: conta comigo para o que der e vier.
Foi o profeta que falou para você ir atrás de vasilha. Então leva tudo que tem. Tem uma coisa, eu vou pegar minha caminhonete. Eu sei uma pessoa que tem um monte de vasilha lá. Nem sei lá, eu mesmo vou procurar para vocês. Eu vou te ajudar. Queridos, esta casa vai crescer cada vez mais. Porque aqui tem pessoas que vão dizer umas às outras: você está em crise, conta comigo para o que der e vier. Eu estou aqui para te ajudar nas vasilhas, naquilo que você precisar. E Deus vai abençoar a tua vida. Porque nós estamos juntos nessa batalha. Você não vai batalhar sozinho, o Senhor vai nos abençoar como casa de Deus. Quem está junto aí do teu irmão, quem está junto com o teu irmão, então olha nos olhos dele e fala assim: conta comigo, meu irmão. Se for por minha causa, fala, se depender de mim, fala para o teu irmão, você não vai ficar mais nessa crise. Catarabaxeira barabacaia. Quem crê que Deus está levantando essa casa para ser uma bênção para o outro, queridos. Versículo 4, deixa eu correr. Depois de trazer as vasilhas, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Então, primeira lição, que você tem em casa, tem uma crise. Segundo, apesar da crise eu tenho esperança. Terceiro, na tua entrega, o sobrenatural vai acontecer. Quarto, nós precisamos fechar as portas de maldição na nossa casa. E eu queria que você ficasse em pé agora. Eu queria que você ficasse em pé. E eu queria que você desse a mão mais uma vez nessa fileira aí. Dá a mão nessa fileira aí. Vai lá, dá a mão nessa fileira. Vamos lá, faz uma roda aí. Se der para fazer, se não der também, fica só dando a mão. Vai lá, em nome de Jesus. Isso. Os músicos podem subir. Agora eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao teu lado. Fala assim: nessa manhã. Fala, nessa manhã. Não, diga mais alto, diga nessa manhã. Nós vamos fechar portas. Querido, lá em Apocalipse, olha, eu sei que você tem pouca força, mas eu tenho colocado diante de você uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Ou seja, Deus tem porta de bênção, de milagres, de alegria. Mas a porta que Ele vai fechar, a porta de maldição, de incredulidade, porque aquilo que Ele fecha, ninguém abre. E nessa manhã, antes da multiplicação, nós vamos fechar portas à maldição em nome de Jesus. E nós vamos declarar que a bênção de Deus vai estar na sua casa. Então levanta a mão do teu irmão agora, fala assim: nessa manhã, nós declaramos que toda tensão criada pelos problemas, toda confusão, toda força contrária, nós fechamos agora. Levanta bem alto a mão do teu irmão, eu declaro porta de desânimo, de depressão, de tristeza, de dívidas, de destruição familiar. Nós declaramos agora portas de alcoolismo, de drogas, de infidelidade conjugal, de incredulidade. Nós levantamos a nossa voz e declaramos: nestas casas a maldição não entra, a porta está fechada para o inimigo, porque a nossa casa será um lugar de bênção e da glória de Deus. A tua casa será um lugar de alegria, queridos. O profeta falou para aquela mulher: quer um milagre? Antes do milagre, fecha a porta. E nós fechamos a porta para o mal nessa manhã. Nós fechamos a porta para a maldição nessa manhã. E nós declaramos: Senhor, que a tua bênção venha sobre cada família que está aqui. Orabacaia. Pode levantar suas mãos bem alto, olhar para Ele e declarar: tu tens as minhas mãos e o meu coração, Senhor. Aleluia. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Eu queria, já nós vamos continuar cantando, mas com a tua mão levantada. O versículo 5 diz assim: depois deles fecharem as portas, ao fechar as portas para a maldição, para o mal, para o ataque do inimigo,
ela fechou-se com seus filhos e começou a encher as vasilhas que estavam lá. E de repente ela foi enchendo. Ela só tinha um pouquinho de óleo, e aquela vasilha é muito maior do que o óleo que ela tinha, e ela foi colocando, e aquele óleo foi transbordando. Daqui a pouco ela vai na outra, ela vai na outra, ela vai na outra, e o Senhor começa a encher. E quando todas as vasilhas já estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite só parou quando não havia mais vasilhas, queridos. Ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, paga suas dívidas, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Conclusão. Está com a mão levantada? Eu quero fazer essa pergunta para você, porque você foi desafiado profeticamente nessa manhã. Como você chegou aqui nessa manhã? O que você tem em casa? Desesperança, medo, insegurança, tristeza, incerteza quanto ao futuro, angústia, problemas familiares. Mas se você está aqui nessa manhã, eu creio, eu tenho certeza absoluta, é porque há uma esperança no teu coração, uma esperança que te move a crer, uma esperança que te move a ter certeza: não, eu vou voltar para minha casa e a minha situação vai mudar em nome de Jesus, porque eu estou fechando as portas para o mal, eu estou fechando as portas para a maldição. Mas Jesus está te convidando agora a se apresentar a Ele como essa vasilha vazia, para que Ele te encha com a sua poderosa presença, para que esse óleo transborde a sua vida. E eu quero lembrar novamente de Zacarias capítulo 9, versículo 12, que diz assim: voltem, voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje eu vos anuncio que restituirei em dobro. Voltem à fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Sabe o que Ele te diz nessa manhã? Vem para mim, encontre os meus altares. O pardal e a andorinha encontraram o lugar. Eu quero que você encontre o lugar da minha presença, porque eu vou encher a tua vasilha e você vai sair transbordando desse lugar. Para aquela viúva deu e sobrou. E para você nessa manhã, o Senhor está aqui para te encher. E eu quero te convidar agora. Se você entrou nesse lugar vazio, com uma crise, Jesus quer tocar na tua vida nessa manhã. Ele quer tocar na tua casa, no teu casamento, na história dos teus filhos. Ele quer tocar nas tuas emoções. Você já ouviu, tem cura para a tua vida hoje. Por isso, o primeiro apelo que eu quero fazer, para que você saia cheia de óleo, é para que você entregue a sua vida para Jesus. Eu não sei se há alguém aqui que estava afastado dos caminhos de Jesus, ou que nunca fez uma oração de entrega para Ele. Se não houver ninguém, eu vou continuar com a segunda parte. Mas se houver alguém, eu quero que você desafiar o teu coração. Não se importe com quem está ao teu lado, apenas saia do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero te abraçar, porque você vai sair com a sua vida cheia da presença de Deus. Se você convidou alguém, quer que essa pessoa esteja aqui, traga ela aqui, vem até aqui, porque nessa manhã, se há mais alguém, venha. Pode ficar aqui embaixo, pode ficar aqui embaixo. Como é que seu nome? Você quer fazer esse momento aqui, pastor? Vem cá, Ney, vem aqui. O que você tem em casa? Eu tenho uma esperança que Jesus vai mudar a minha história.
Eu não tenho só uma crise, eu não tenho só uma dor, eu não tenho só uma dificuldade. Eu tenho uma esperança, que hoje é dia de mudança de história. Hoje é dia de mudança de situação. E eu quero declarar que vocês vão voltar com as vasilhas cheias para casa, em nome de Jesus. Porque o óleo da presença do Senhor está aqui. Pastor Ney. Glória a Deus. Que alegria imensa ver vocês aqui, num dia que vai marcar a vida de vocês. Eu nunca mais esqueci do dia 28 de dezembro de 1989, que foi quando eu tomei essa decisão. E eu fiz essa mesma oração em lágrimas, porque naquele dia eu estava entregando a minha vida a Jesus, e a partir daquele dia a minha sorte foi mudada, a minha vida, meu destino, porque eu comecei uma nova história, que não era mais a melhor história que eu poderia escrever de mim, mas era a melhor história que Deus tem, que está escrito nas palmas das suas mãos. Ele diz que tem uma história maravilhosa, e é essa história que vale na nossa vida. Todos os nossos planos são bons, mas os planos de Deus são melhores. Os caminhos são mais altos, né? Os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Então diga assim: Senhor Jesus, diga com desejo no coração, diga mesmo com força: Senhor Jesus, que bom é te conhecer. Eu ouvi a tua palavra, e eu acreditei na sua palavra. Ela foi vida em meu coração, e eu percebi que eu preciso do Senhor. E eu estou aqui à frente para testemunhar a toda essa igreja, a todas as pessoas, que eu estou entregando a minha vida ao Senhor, e que eu sou muito grata pelo Senhor perdoar os meus pecados e pelo Senhor salvar a minha vida. Eu sei que o meu nome agora está sendo escrito no livro da vida, e eu quero continuar todos os meus dias para te servir. Eu te agradeço, Jesus, por me aceitar assim como eu sou. E o meu desejo é que o Senhor me transforme em tudo que o Senhor quer que eu seja, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Aleluia. Eu gostaria que vocês não saíssem daqui agora ainda, olhassem para trás, para que vocês agora saibam que tem uma nova família para ajudar vocês nessa nova caminhada. Aleluia.